Muito obrigado pelo convite. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos tentar trazer para vocês um pouquinho da interpretação do eletro através do vetrocardiograma, que é um conceito bem aqui da escola. Quer dizer, nós praticamente ensinamos eletro baseado em vetores, num conceito vetorial, que acho que é o que eu quero trazer para vocês. Mas eu vou passar este filminho, talvez, será que ele já roda? Tá. Para vocês entenderem um pouco o que é o eletrocardiograma de base, quer dizer, onde ele nasce e como que a gente reconhece isso, como é que nós vamos buscar a informação básica. Esse é um trabalho feito aqui com o Shaw, para que a gente tivesse aí no Homem Virtual essa possibilidade. Vamos ver se ele roda aqui embaixo. Tá? Então, imagine o seguinte, quer dizer, nós vamos partir, né, do estímulo que nasce no nó sinusal. Sistema de condução que passa pelo átrio direito, feixes internodais. Então, a onda P começa a ser formada. Depois ele vai ativar o átrio esquerdo pelo fascículo de Bachmann e eu vou praticamente terminar a onda P. Quer dizer, a onda P é ativação arterial, átrio direito, átrio esquerdo. Aí eu chego lá no nó AV e vou começar a estimular os ventrículos. Aqui, feixe de Ise. Eu estou começando, né, terminando a PPR, estou começando o QRS. Então eu vejo o ramo direito, o ramo esquerdo, e a primeira a ser ativada é o septo, a região septal. 0 a 20 milissegundos, que corresponde aqui à primeira onda do QRS. Depois, você ativa os ventrículos, direito e esquerdo, sincronicamente, que seria a segunda porção, a onda R. E, finalmente, o final, esta repolarização. E aí você tem a onda T. Então, uma sequência elétrica andando pelo sistema de condução. Qual é o truque? Aí eu vou colocar eletrodos no plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? E vou ver como cada derivação reconhece aquele estímulo. Então, V1, V2, vão sempre ver um P, um QRS e o T. Por que diferentes? Porque cada uma delas enxerga de um ângulo diferente. Então, eu tenho ângulos diferentes, mas o PQRST está sempre presente com caras diferentes de acordo com a posição que eu enxergo. Então, essa é a base que nós vamos ter aqui. E o plano chamado plano frontal, que é direita, esquerda, superior e inferior, derivação D1, derivação D2, derivação D3. Veja que D1 vai ter o seu PQRST, braço direito, braço esquerdo, D2, braço direito, pé esquerdo, e D3, braço esquerdo, pé esquerdo. Cada uma com um PQRST diferente, são as derivações do plano frontal, as três primeiras. O segundo grupo são as chamadas aumentadas, que enxergam AVR, AVL, AVF inferior. Então está lá o AVR, tudo diferente, porque ela está à direita, o coração está à esquerda, tudo negativo, derivação AVL, derivação AVF. Cada uma delas enxergando de um ângulo diferente. Bom, e daí? Vamos lá. No fundo, nós vimos lá que o estímulo nasce lá no nó sinusal, percorre o sistema de condução a cada batimento. Então, eu posso reconhecer isso, como eu mostrei para vocês, através do eletrocardiograma clássico, das 12 derivações, 6 do plano horizontal, 6 do plano frontal. Mas eu poderia também enxergar o mesmo fenômeno através de alças. Eu vou explicar isso para vocês. Chamado vetrocardiograma. O mesmo processo, átrios, ventrículos, visto agora por uma forma vetorial, chamada vetrocardiograma. Lá no INCOR a gente tem um aparelho, que é um mapeamento de superfície, que enxerga através de 87 eletrodos. Eu ponho o eletrodo no tórax, frente e trás. E tenho lá um sistema que pode ver 87 eletrodos. Então, vocês veem que depende do que você quiser colocar no indivíduo. De qualquer forma, o conceito é sempre o mesmo. Eu vou enxergar cada fenômeno de acordo com o número de derivações que eu vou usar, né? Então, do ponto de vista de conceito, isso é importante para a gente poder continuar. Puxar para fora. O que é importante? O coração é um gerador, né? Ele é um grande gerador elétrico. E o que eu vou ter? Uma sequência de ativação, como vocês viram lá. Nó sinusal, ativação arterial, nó AV, ativação ventricular, repolarização. Só que ele gera um campo eletromagnético. E aí você realmente, através do campo eletromagnético gerado na superfície do tórax, você vai ter transmissão, claro, o tórax, assim, a musculatura, o pulmão, mas você vai trazer um campo onde você pode reconhecer vários pontos nos quais você vai tirar as informações. Por isso, eu posso usar o eletro, por exemplo, como eu mostrei para vocês, com os amplificadores, e aí eu posso ter o eletro, o vetro, qualquer um deles. E aí, de repente, você vai entender por que a gente pode ter todas essas informações. Mas nós vamos começar
com o que a gente chama de básico. Vamos tentar entender a atividade elétrica do coração, o que é o vetrocardiograma, um pouquinho de potencial de ação e um pouquinho de repolarização ventricular. Interessante, um trabalho bastante antigo, já há mais de 10 anos, onde esses indivíduos se reuniram para dizer assim, escuta, o que o eletrocardiograma traz informação? Em que tipo de patologia? O que é importante o eletro estar presente? Se vocês vão no hospital geral, do tipo HC aqui, né? Quer dizer, o que o hospital geral você vai poder... O eletro te ajuda em doenças neurológicas, uma doença de pulmão, em doenças renais, em alterações de temperatura, na tireoide, na embolia pulmonar? Sim, ele é uma ferramenta, é um coadjuvante. Mas é claro que quando você tem um acidente vascular cerebral, o distúrbio desautonômico, a desautonomia, leva a alterações elétricas e isso gera até um infarto. Então, mas ele não é o gold standard para isso, nem para a doença pulmonar. Mas há padrões que no hospital geral o eletro vai te ajudar. Situações agudas, como a embolia pulmonar, por exemplo, onde há uma alteração de ventrículo direito, mudança de eixo, quer dizer, realmente algumas coisas importantes. Mas esse grupo, que eu acho que é o grupo forte, né, que traz para nós informações importantíssimas. Coisas raríssimas, mas eu vou explicar para você por que o Brugada fez a gente estudar muito uma doença de canal. Digital, que é uma coisa já meio old fashion, quer dizer, já não se usa tanto. Mas, por exemplo, hipertrofia miocárdica, carmiopatia hipertrófica, o que mais mata atleta no mundo hoje, né? Quer dizer, principalmente nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos eles não fazem eletro antes da atividade física. A Europa praticamente faz. E com isso há uma diferença, né, em morte súbita dos Estados Unidos para a Europa. Porque, no fundo, a carmiopatia hipertrófica é uma doença que o eletro altera já nos primeiros 10 anos de vida. Né? E que é uma doença que, se for na forma obstrutiva, o primeiro exercício que o indivíduo fizer, ele pode morrer. Então, o eletro é importante se reconhecer um eletro da carmiopatia hipertrófica. O QT longo da mesma forma, a estenose mitral, o infarto do miocárdio, onde ele é o gold standard, quer dizer, você chega no pronto-socorro, faz eletro de cara para ver se tem alteração. Transplantes, pericardite, por exemplo. E essa outra doença, né, a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é uma substituição fibrolipídica do endocárdio. Quer dizer, isso é altamente arritmogêneo, que mata também muito atleta, porque ela pode trazer um prejuízo, uma rapidez em ter substrato para arritmia. Então, padrões importantes, doença do nosso sinusal e o próprio Wolff. Mas tem um outro grupo que é interessante, que vocês observem que mudou a interpretação do eletro. As pessoas que sabiam ver eletro há 20, 30 anos atrás, talvez não tenham acompanhado uma grande mudança no olhar do eletrocardiograma, e vocês vão entender por quê. Porque existem doenças com base genética, né, para arritmia cardíaca e morte súbita. E esse Wellens, que é um estudioso de bastante idade, explicou o seguinte: cuidado com essas doenças com base monogênica. A carmiopatia hipertrófica, eu comentei com vocês, as dilatadas, o QT longo e o QT curto, vocês vão entender por que o QT é a medida do começo do QRS ao final da onda T. Né? E por que esse QT é importante? Por que ele não pode ser curto nem longo? Nós vamos entender. A síndrome de Brugada, que eu falei para vocês, raríssima, mas importante. As taquicardias ventriculares, polimórfica, catecolamínérgica, a fibração atrial, a doença do nó sinusal, os bloqueios e a distrofia. Isso porque a morte súbita não é uma coisa nova, né, gente? A morte súbita é uma coisa antiga. É que agora aparece mais, o pessoal morre na televisão, então começa a deixar todo mundo meio preocupado com a morte súbita. Mas é muito raro em atletas, mas de qualquer forma a gente aprendeu muito estudando morte súbita. E no ano passado, em 2014, o Baez de Luna trouxe para a gente assim, um grupo de eletros para a gente prestar atenção. Disse assim, ó, isso aqui tem mau prognóstico. Mas ele fez uma classificação que para vocês é importante vocês situarem o que a gente vai estudar. Ele separou os elétrons em induzidos geneticamente, quer dizer, quais são as doenças que são induzidas geneticamente. E são alterações de canais iônicos sem cardiopatia. Ah, então dá para entender, porque tem muita gente que tem morte súbita com coração normal, que eu vou mostrar para vocês no Brugada. Quer dizer, o coração estruturalmente é normal. De repente, alguma coisa falha na eletrofisiologia que leva o indivíduo à morte súbita. Então, QT longo, QT curto, Brugada, outras taquicardias. Então, a gente aprendeu que doença genética, tá, alteração de canal, é uma coisa importante. Eu vou mostrar o que é o canal para vocês entenderem isso. E um grupo chamado de cardiomiopatias genéticas. Aí sim entra a hipertrófica, que eu falei que mata os atletas, a displasia, que também mata atleta,
miocárdio não compactado, que é uma doença recente, porque ela veio muito em função da ressonância, ser um tipo de exame muito sofisticado para ver coração, mostrando uma parte do miocárdio que é altamente arritmogênica. E outras cardiomiopatias. Bom, e aí? Um grupo bastante conhecido do chamado não induzidos, que é o que a gente já conhecia, quer dizer, aquele grupo lá, anterior, genético, ele realmente é um grupo mais sofisticado. Mas esse grupo, teoricamente, a gente já conhecia bem, disfunção do nó sinusal, bloqueio interarterial, bloqueio AV, padrão de sobrecarga ventricular, alguns bloqueios ventriculares de risco, o Wolff-Parkinson-White, a cardiopatia isquêmica, as mudanças de temperatura, hipotermia e alterações do ponto J, também vou mostrar para vocês. Hoje é uma discussão mundial sobre o que desse ponto J é o final do QRS, começo do ST, sino do QT prolongado adquirido e os portadores de marca-passo. Aí, o que a gente vê aqui para vocês terem ideia? Esse é o sistema de condução. Então, vamos ver uma coisa conceitual importante. Está aquilo que eu mostrei lá para vocês naquele primeiro filme. Nó sinusal, sistema de condução de ativação do átrio direito, fascículos chamados internodais, ativam o átrio direito, em seguida o átrio esquerdo, vou no nó AV, feixe de Is, ramo direito, ramo esquerdo. Esse é o caminho da ativação que a gente aprendeu. Vai ativando o átrio, depois vai ativando o ventrículo e repolariza. E assim são esses os circuitos que a gente vai ver sempre da ativação. O ramo esquerdo tem 3 divisões, né? Isso é uma descrição nossa aqui, praticamente do nosso grupo aqui, desde o Hospital das Clínicas. O sistema esquerdo é trifascicular, divisão antero-superior, póstero-inferior e antero-medial, né? Nós temos grande experiência em bloqueios das divisões, porque nós temos 12 milhões de chagásicos no país, e isso eles gostam, né? A doença de Chagas tem preferência pelo sistema de condução. Então, a gente aprendeu muito com os bloqueios que atingem o sistema de condução esquerdo. Mas olha o truque para entender a atividade do eletro. Imagine os potenciais de ação de cada região do coração. Lembre que tem um endocárdio, um epicárdio, um estero, endocárdio para dentro, e no meio do epicárdio e endocárdio tem um grande grupo de células chamadas células M. E todas essas áreas devem, olha lá, despolarizar todas juntas. Então, o truque do eletro é que o potencial de ação do início, todo mundo despolariza juntinho e rápido. Por isso que vocês vão aprender aqui que o QRS é estreito quando todo mundo ativa junto. Depois, nós vamos ver que a repolarização, que é mais demorada, que é o potencial de ação aqui, ó, fase 0, início, que a repolarização tem que ser a mais homogênea possível. Bom, por que isso é importante? Primeiro que nós temos que ter ativação sincrônica. O coração tem que ativar isso aqui sincronicamente, ventrículos juntos, porque é isso que o QRS fica estreito. Isso é importante, vocês vão entender daqui a pouco por quê. E por que você está dizendo que depois tem que repolarizar todo mundo junto? Porque a repolarização é um fenômeno mais demorado e que protege o coração para o próximo batimento, e essa repolarização, vou dar um exemplo, ela vai indo, vamos dizer que você tem um infarto aqui, e a repolarização vai indo, aqui vai normal, aqui ela começa a patinar em cima do infarto. Então você tem diferenças de tempo entre uma região e outra. Essa diferença pode ser arritmogênica, eu vou explicar para vocês. Então, todo mundo tem que repolarizar igual. Se isso aqui for muito maior que o normal, QT longo, nós vamos ver o que é isso. Aumenta lá o intervalo do começo do QRS final da T. Ou QT curto. Tudo que altera essa observação que vocês estão vendo aí, de todo mundo despolarizar junto e repolarizar homogêneo, é fundamental. Mas aqui está o truque para vocês entenderem o que é esse soma de potencial de ação. Eu vou voltar, mas ó, cada região do coração está lá, nó sinusal, vejam, ativação do átrio direito, átrio esquerdo, todo mundo gera um potencial de ação. Quer dizer que é a sequência de potencial de ação que praticamente forma o elétron. Então, se eu olhar lá embaixo, vamos ver se eu consigo trazer o mouse aqui para baixo, vocês vão ver que cada região gera um potencial de ação e a somatória dos potenciais de ação vão gerando PQRST. Então, isso aqui é uma sequência de ativação dos potenciais que se reúnem para ir formando cada onda do elétron. Então, o elétron é um caminho que passa pelos átrios, a onda P, que passa pelos ventrículos, o QRS, e que repolariza na onda T. A repolarização dos átrios fica atropelada pelo QRS, que é o ventrículo. Então, nós temos que entender esse caminho elétrico para entender o resto. Mas vamos lá.
Vamos tentar entender isso vetorialmente. Quando eu olho para o elétron e vejo a ativação de cada região, vamos imaginar que tem ativação dos átomos. Quando eu olho aqui embaixo, vejam, essa onda P é a representante da ativação dos átomos. Está claro isso? Quando vocês olham aqui, eu tenho que lembrar que aqui embaixo, escondidinho, eu sei que o primeiro é o átomo direito e que o segundo é o átomo esquerdo. Está claro isso? Né? Que você tem primeiro o átomo direito, depois o átomo esquerdo. Mas eu vejo sempre o normal uma onda monofásica, né? Que é a onda P. Mas isso já me dá uma facilidade de entender quando mudar isso aqui. Se o átomo esquerdo aumentar de tamanho, isso aqui vai vir mais para frente e essa onda P, que é redondinha, fica bimodal. Quer dizer, quando eu olho no elétron uma onda P, que em vez de ser redonda, ela faz uma corcovinha, eu sei que quem cresceu foi o átomo esquerdo. Está claro isso ou está difícil? Tudo bem? E se crescer o átomo direito, é a primeira porção que cresce. Então, se eu conheço a ativação, eu consigo entender as modificações do elétron. Mas vamos imaginar isso no espaço vetorialmente. Imagine que o átomo direito seja representado por um vetor para frente e para a direita, porque o átomo direito está anatomicamente para frente e para a direita. E o átomo esquerdo está para trás e para a esquerda. Eu podia pôr vários vetores aqui, e aí eu junto aí e falo, olha, isso aqui é a alça vetorcardiográfica da ativação atrial. Então, vai para frente e para a direita, depois vai para trás e para a esquerda. Isso no espaço. Está aqui, ó, átomo direito, átomo esquerdo. Vamos imaginar que eu ande com essa alça e coloque sobre a derivação V1. V1 é a única derivação à direita que vai frente e trás. E ela é positiva para frente e negativa para trás. O Enthoven fez isso como uma convenção. Todas as derivações que vão para frente, a parte da frente é positiva, para trás é negativo. Então, imagine, eu pus a minha alcinha no plano horizontal, direita, esquerda, frente e trás, e ativou o átomo direito para frente, o átomo esquerdo para trás. Só que a hora que ativo o átomo direito para frente, vai positivo, parte positiva de V1. Lá no V1 escreve positividade. E depois, quando vai para trás, cai na negatividade, inscreve negatividade. Caprichosamente, V1 divide o átrio para mim. Quando eu olho para V1 e vejo positivo e negativo, eu sei que positivo é o átrio direito e negativo é o átrio esquerdo. Está claro? Agora, como é que eu imaginei isso? Sabendo que a ativação espacial me dá esta cara, e quando eu vou olhar no elétron, eu lembro que isso aqui é o átrio direito e o átrio esquerdo. Aí também fica difícil, fica fácil saber quando cresce o átrio, porque o átrio direito vai crescer para frente e para a direita, vai subir a primeira porção. Se crescer o átrio esquerdo, vai para trás e para a esquerda, vai deixar mais negativo. Está claro esse conceito de onde está o vetor e como isso aí vai mudar? Isso é importante vocês irem pegando, porque a gente vai discutir isso mais para frente. Bom, vale o raciocínio para o QRS também. O que você está querendo dizer? Que, como eu falei para vocês, a ativação tem que começar no endocárdio do ventrículo esquerdo em direção para a direita. Então, sempre a ativação sai do endocárdio, com aqueles 3 ramos do ramo esquerdo, antero-superior, antero-medial, posto-inferior, e eles ativam sempre para frente e para a direita. Quer dizer, o vetor da ativação do septo sai da esquerda para a direita, isso demora 0 a 20 milissegundos. É o primeiro momento da ativação. Então, esse vetor representa a ativação do septo. Depois, a ativação anda pelo ventrículo direito, pelo ventrículo esquerdo, sincronicamente. Lembra da história que eu falei lá? Os dois juntos, para o QRS ser estreito. Aí, mas por que você pôs a representante dos ventrículos para trás e para a esquerda? Porque o VE é maior que o VD. Então, a representante do ventrículo vai para a esquerda, para baixo. Então, está lá o segundo vetor representando os ventrículos. E, finalmente, a ativação acaba aqui, ó, gente, na via de saída do VD, para cima e para a direita. Olha no espaço isso, ó. Septo para frente e para a direita, parede livre para baixo e para a esquerda, porção basal para cima e para a direita. Essa é a sequência da ativação ventricular que está aqui. Ah, mas no eletro, primeira onda aqui é o septo, o R, paredes livres, o S, a porção basal. Nesse caso, este complexo QRS representa o que a gente está falando. Está dando para acompanhar isso aqui? Está tranquilo? Está já. E aí, eu faço a representação vetorial. Eu junto a ponta dos vetores e falo, olha, essa é a alça
vetor-cardiográfica da ativação ventricular, que corresponde no eletro ao QRS. Mas por que você está falando em alça? Porque vocês vão ver que o entendimento espacial te deixa muito mais fácil entender o eletro na linha. Porque se olhar lá para uma linha e dizer que aquilo é PQRS, é difícil. Se você olha no espaço, você vai entender por que isso representa ativação espacial. Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer um raciocínio aqui espacial. Imagine que o plano horizontal seja o chão. Direita, esquerda, frente e trás. Anterior, posterior, direita, esquerda. E que o plano frontal seja direita, esquerda, superior e inferior. Está aqui. Quer dizer, eu tenho dois planos e tenho o fenômeno aqui, ó, no espaço. Seria bem aqui, assim, né? No espaço, ó. Está aqui no espaço. Septo, parede livre, porção basal no espaço. O que eu vou fazer? Vou levar para o plano horizontal e vou projetar no plano frontal. Está claro o caminho? Quer dizer, o coração, como eu falei para vocês, é um gerador, gerou esses estímulos de septo, parede livre, porção basal, eu vou sair do espaço, vou para o plano frontal e vou para o plano horizontal. Está claro isso? Esse é o caminho do elétron. E aí, eu vou colocar derivações, V1, V2, V3, V4, V5, V6, no plano horizontal e D1, D2, D3, RLF no plano frontal. Está claro o conceito, gente? Quer dizer, eu saí do espaço, fui para o plano. Olha a alça no plano. Septo, parede livre, porção basal. Tá? Direita, esquerda, frente e trás. Ah, então, peraí. Como é que V6 enxerga isso aí? V6 está à esquerda, V5 e V6 estão aqui. Então, ela vai ver o primeiro vetor do septo para a direita. Civil traseira, onda Q. O segundo vetor está para a esquerda, como você falou, para trás, para a esquerda, para baixo, aqui. Segundo vetor, a cara do vetor está aqui. Como é que V6 vai ver? Frente, positivo. E assim por diante. Por que V1 está negativo? Porque o primeiro vetor está para frente, ele viu positivo. O segundo foi para trás, ele viu negativo. E assim, cada derivação, eu vou voltar nisso, mas só para vocês entenderem o conceito. Cada derivação está enxergando o mesmo fenômeno por ângulos diferentes, criando QRS diferentes. Tudo bem isso que eu estou falando? Dá para entender? Porque isso é básico. Eu tenho um fenômeno, uma alça agora, eu estou enxergando por ângulos diferentes, cada derivação vê. V1, V2 é aqui o lado direito, V5, V6 parede lateral esquerda, V3, V4 só pura passagem. Cada uma enxerga de um lado, mas cada uma das derivações gera um complexo QRS diferente. Ah, isso aqui é complexo QRS? É. Isso aqui é complexo QRS, mas não tinha que ser QRS, não. Você pode ter um RS, é um complexo QRS. Muito difícil isso ou estamos indo? Vamos ter outra chance de ver isso aqui. Calma, vamos lá. Bom, então, para quem não entendeu nada, primeira chance. Vamos começar, né? Vamos lá. Então, o que eu falei? Ativação septal. Olha o septo lá, olha o primeiro vetor, está lá. O que você disse? Que começa do endocárdio do VE, na região paraseptal, está lá os três ramos do ramo esquerdo tocando, ativando o septo, e aí tem uma resultante para frente e para a direita, porque sai do septo esquerdo para o septo direito. Então, primeiro vetor, ativação do septo. Aí eu tenho segundo momento, ativação das paredes livres, está lá. Segundo, está vendo aqui, ó, segundo vetor, VD e VE. Ah, mas por que está para a esquerda? Você já falou. É porque o VE é maior que o VD, então a resultante está para a esquerda lá. Essa imagem é da medicina nuclear, talvez ajude vocês a entender o que eu estou falando. Olha um ventrículo esquerdo batendo normal, contraindo normal. Isso é o septo. O que eu espero? Que do lado dele o VD esteja fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Por isso que o QRS é estreitinho. Olha quando o VE não ativa, né, sincronicamente. O septo contrai, depois contrai a parede lateral. Quer dizer, alguma coisa aconteceu na ativação do ventrículo esquerdo que mudou essa sincronização. Imagine se isso for um ventrículo anormal e esse um normal. Eu vou ter uma dissincronia entre os ventrículos. E isso vai se expressar no eletro por um aumento da duração do QRS. Dá para entender o que eu estou falando? Quer dizer, se não for tudo sincrônico, você vai ter
diferenças na duração. Por isso que esta ativação é importante, que seja sempre sincrônico e traga esse segundo vetor. E aí, o último vetor, que é o vetor das pulsões, chamadas pulsões basais, está lá para trás, para a direita e para cima, que é o terceiro vetor que eu falei para vocês. Então, vou resumir, para quem realmente viu o que eu mostrei agora. Olha lá, ativação do septo, 0 a 20 milissegundos está lá, então é o onda Q do elétron, no caso, vai para frente para a direita, 0 a 20 milissegundos, segundo vetor para a esquerda, olha lá, ativação das paredes livres, está lá o segundo vetor, que representa os ventrículos, depois o terceiro vetor, que representa as porções basais. E aí, se eu juntar as pontinhas, eu monto a alça vetor-cardiográfica da ativação ventricular, e aí eu repolarizo. Vamos lá? Bom, vamos voltar um pouquinho a falar de potencial de ação, que a gente não põe no começo, porque é meio chato, aí depois vocês perdem a vontade. Vamos lá, vamos ver potencial. Aquilo que eu comentei com vocês. Se você olha para a célula, tem uma série de canais, né, que vão trocar informação aqui na membrana. Mas eu sei que, no tecido, os potenciais de ação dependem desses canais. E nós vimos lá que é a reunião de potencial de ação que forma o elétron. Então, tem um caminho dos canais para o potencial de ação para a formação do elétron. Bom, mas o que você quer mostrar com isso? Quero mostrar o seguinte. O que é biologia molecular? Que tudo isso veio trazendo de informação? Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui, ativação vindo lá do nosso sinusal, sincronicamente, para que todas as áreas despolarizem juntas, e aí você tem o QRS estreito e a repolarização homogênea. Estou insistindo com isso, vocês vão ver a importância disso. Então, eu tenho toda a ativação elétrica do coração, que eu tenho que ter um sincronismo dos ventrículos e depois uma repolarização adequada e homogênea. Agora, por quê? Porque quando vocês olharem para o potencial de ação, que vai dar origem aos complexos que a gente viu agora, eles dependem, claro, de íons, do sódio, que faz praticamente o começo do potencial de ação fase 0. O cálcio também colabora, toda a repolarização é baseada no potássio. Mas, de qualquer forma, por que você está mostrando isso? Por exemplo, imagine que, por causa de uma doença, que eu vou explicar para vocês, num canal, você não tem a repolarização homogênea, como eu mostrei para vocês no infarto. Olha lá, de repente aparece lá um pós-potencial totalmente anômalo, que eu queria tudo homogêneo. O que acontece quando acontece isso? Você vai ter potenciais de ação com tempo normal, você vai medir isso, e de repente você tem uma lá que vai despolarizar, repolarizar lá embaixo. Quer dizer, você tem aqui os normais e um potencial de ação que vai mais longo. Aumenta o intervalo QT. Isso aqui é uma doença chamada síndrome do QT longo, né, que acontece em crianças, pode ser congênito, você pode ter QT longo adquirido. Mas o que estou querendo mostrar para vocês? Olha quando bagunça a repolarização. Bagunçou a repolarização, o QT ficou mais longo, a chance de arritmia e morte súbita é enorme. Então, espera aí, você está dizendo que qualquer coisa que mudar essa homogeneidade do potencial de ação pode levar a um QT longo e a morte súbita. É isso aí. Vocês vão ver depois que não só o QT longo, como até o QT curto, qualquer alteração neste QT pode ser o suficiente para você ter arritmia e morte súbita. Bom, e aí? Aí, a biologia molecular nos ajudou muito, porque falou assim, escuta, cada um daqueles canaizinhos que você falou estão ligados a genes. Ah, quer dizer que quando começa o potencial de ação, sódio, cálcio, fase 0, está relacionado com corrente de influxo, tudo, olha aqui, ó, com genes responsáveis. Tanto que as correntes chamadas de efluxo, quer dizer, isso aqui é o começo do potencial de ação, fase de repolarização rápida, já estou repolarizando, platô, etc. Tudo depende dessas correntes, baseadas no potássio, que são correntes de fluxo. Bom, tudo isso a gente precisa saber? Não, só entender o seguinte, que se um canal tiver uma mutação e resolver funcionar mais ou menos, bagunça meu potencial de ação. Como a gente mostrou naquela hora. Imagine que algum canal de potássio não funcione e aumente o meu QT. Ou
o de sódio não funcione, diminua o meu QT. Quer dizer, qualquer alteração desses íons por mutação de um dos canais é o suficiente para alterar o teu eletro. E o cara pode ter um coração estruturalmente normal. Esse é só um exemplo para vocês, é o canal de sódio, mostrando vários locais onde ele pode ter doença do tipo síndrome de Brugada, falha do canal de sódio e potássio, ele pode ter o QT longo do tipo 3, que é só uma falha de sódio, e assim por diante, num canal. Quer dizer, essa foi a grande novidade das últimas décadas, mostrando que o indivíduo podia ter uma alteração num canal, alteração do eletro, né, do potencial de ação do eletro, morte súbita. E vocês vão entender já por quê. Então a gente fez uma comparação assim, ó. Põe o eletro aí e vamos ver o que acontece para a gente ter ideia. Então a gente viu que quando você começa a ter o potencial de ação, ele praticamente se pareia à formação da onda R. Né? Depois, a repolarização começa praticamente aqui, ó, ponto J, que eu falei para vocês. Né? Ponto J tem tudo a ver com essa fase de potencial de ação. Esta fase aqui de ST tem tudo a ver com a fase 2. A onda T com a fase 3. Então a gente conseguiu aprender o que o potencial de ação pode interferir no meu eletro normal, e aí a gente foi entendendo umas coisas para frente. Bom, vejam. Quando eu olho para o potencial de ação de cada região, há pequenas diferenças. Se você olhar para o epicárdio, ele tem uma fase 1 um pouquinho mais funda aqui, está vendo? Tem um notezinho, porque depende de pequenos canais de potássio. Tem um platô aí normal, mas depois ele é mais curtinho que as células M. Intermediário é o endocárdio. E só um conceito que talvez vocês ainda não tenham essa experiência, mas no eletro, em geral, o QRS tem a mesma polaridade da onda T, em geral. Por quê? Porque tem essa sequência da repolarização. Primeiro o epicárdio, depois o endocárdio, depois a célula M. Se essa sequência não é respeitada, você pode ter ondas T negativas. O que você está querendo dizer? Se qualquer uma dessas áreas sofrer uma isquemia, não funcionar, você bagunça a sequência de repolarização e aí você pode ter ondas T negativas em intervalos QTs mais longos. Então a gente aprendeu um pouco que essa homogeneidade é importante. E aí tem um conceito importante, aquele que eu já expliquei para vocês, e vou reforçar. Dispersão da repolarização é essa diferença que eu falei para vocês, que quando aqui tem um infarto e lá é normal, vai indo a repolarização e aqui não vai, você cria uma diferença, né? Um gap entre uma área e outra, essa diferença em milissegundos é importante, isso aumenta o intervalo QT. Então, eu tenho que ter repolarização homogênea, não pode ser realmente com tempos diferentes. Quando ela não é homogênea, isso traz morte súbita. Aqui está um exemplo. Ó. Você está repolarizando uma área, essa ainda não foi, essa não foi, e aí você bagunça a repolarização, não tem homogeneidade, facilita aí um fenômeno, esta sistólica, qualquer coisa que entrar aí nessa hora, você tem uma morte súbita. Então, dispersão da repolarização é aquilo que eu falei para vocês, que hoje é um conceito fortíssimo, que é o que leva a você ter arritmia. Mas vocês vejam que elétrons até de pessoas normais podem ter aí elevações de ponto J, diferenças do epicárdio e do endocárdio que elevam uma ondinha, um ponto J. Esse ponto J ficou tão importante que ele é normal em algumas pessoas, mas em algumas situações ele é fatal. Então hoje o mercado discute muito a elevação desse ponto J. O final do QRS, começo do ST. Por quê? Porque algumas doenças do ponto J hoje podem ser fatais e outras não. Depende da causa que faz isso. Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, a gente olhava para esse eletro, né? E talvez vocês não tenham ainda o conhecimento da alteração, do que é o ponto J elevado. Não sei se vocês notem que aqui está o P, o QRS, e eu esperava que essa linha de base estivesse aqui, tudo bem? De repente, ó, eu elevei o ST, elevei o ponto J, quer dizer, eu olho aqui, estou cheio dessa elevação. Isso pode acontecer numa situação de infarto do miocárdio, é uma possibilidade de você ter um supradesnivelamento do ST, né? Mas isso aqui talvez na época, esse cara é um médico que chegou no pronto-socorro do INCOR com dor no peito, e aí, de repente, a gente olhou e falou,
puxa, será que isso aqui é um infarto? Está tudo elevado, vocês estão vendo que o ST está elevado num traçado todo, tudo bem? Dá para reconhecer isso, mesmo quem não tem muita noção de eletro? Está vendo que está fora da linha de base? Subiu o ST? Mas era esquisito, né? Infarto é uma coisa topográfica. Ou ele eleva na parede anterior, V1, V2, V3, V4, ou na parede lateral, então anterior, V1 a V4, ou lateral, V5, V6, ou inferior, D2, D3 a VF. Quer dizer, o infarto é muito topográfico, ou a coronária direita, a coronária descendente anterior. De repente, você olha para um eletro desses, dá para vocês entenderem, parece que o cara infartou o coração inteiro. Está tudo elevado, né? E essa é a nossa preocupação na época. A gente não conhecia um fenômeno chamado repolarização precoce, que é capaz de elevar esse ponto J, esse ST, e não é infarto. Tanto que esse cara fez cateterismo e não tinha coronárias obstruídas. Era só um fenômeno de diferença entre epicardio e endocárdio. Como o cara era médico, sempre médico tem coisa mais exacerbada, né? Então ele tinha em tudo, não era para ter. Normalmente a repolarização precoce aparece aqui. Se a gente fizer os nossos eletros, de 10% a 30% do nosso grupo pode ter repolarização precoce. Acontece em atleta, pessoas da raça negra. Quer dizer, um fenômeno só de mudança desse ponto J, mostrando que essa alteração, já que a gente está vendo aqui de diferenças de potencial de ação, podia explicar uma série de fenômenos, desde o bom até o mal. E aí, há uns 30 anos atrás, 80 e pouco, 3 irmãos, esses Brugadas, viram uma alteração eletrocardiográfica, que isso é bastante da observação, né? Provavelmente isso deve ter passado da nossa cara há anos, a gente nunca viu. E os caras morrendo de morte súbita sem a gente saber o que era. Ele mostrou que na hora que você ativa, que o seu ponto J tinha que estar aqui, tudo bonitinho, por uma falha do canal de sódio e por uma exacerbação desses canaizinhos de potássio e TO, o eletro tinha uma alteração muito interessante, pontual, em V1, V2, praticamente aqui à direita, só à direita. Vou mostrar até o eletro para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Claro que vocês não têm, talvez alguns não tenham ainda a experiência para olhar um eletro de bloqueio, mas os bloqueios completos deixam o QRS largo, bem largo, né? E aí não tem um QRS largo, é um eletro quase normal, a não ser em V1, V2, V3. Parece que você foi lá e puxou para cima o ponto J, aquele ponto, puxou. Ficou uma barbatana aqui de tubarão, tá vendo? Levantou. Mas por que só tem V1, V2? Porque essa doença é caprichosa, é uma doença de canal, que fez a gente estudar muito o canal, né? Que praticamente só atingiu o epicárdio do ventrículo direito, mais em homens. Então ficou uma coisa muito específica desse aqui. Pior, o Brugada, se não fossem esses questionamentos mais atuais, ele praticamente é uma doença de canal. Alguns já dizem que é doença também da via de saída do VD, mas isso é uma alteração que pode ser transitória. Se a gente pegar esse eletro e você não tomar cuidado, esse indivíduo tem morte súbita, e vocês vão entender por quê. Tem que pôr cardiodesfibrilador implantável, tem que pôr um aparelhinho que choca quando o indivíduo tem arritmia, porque não tem um tratamento para a doença de canal. Então, esse padrão de eletro, que praticamente para nós foi um achado no decorrer desses anos, é hoje um eletro que a gente sabe reconhecer. Só para acabar isso aqui, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, olha como a importância desses últimos anos para entender o que eu estou falando. Imagina o seguinte, você tem lá todos os seus potenciais de ação bonitinhos ao mesmo tempo. De repente, né, você tem um potencial de ação normal e o canal lá de sódio para de funcionar. Então, o potencial de ação que tinha que fazer isso, platô e ficar igual àquele lá, cai. Então, você tem uma grande diferença de voltagem. Puxa, mas voltagem é tão importante? Voltagem, em geral, dá aquilo que a repolarização precoce mostrou. Mas, quando você tem um potencial de ação curtinho e um longo, isso aqui dá dispersão da repolarização. É aquilo que você ativa, um vai normal e um não vai. Uma parte não vai. Se você tiver uma parte que não repolariza e uma parte que repolariza, você tem um gradiente aqui importante, tem um aumento do QT, e isso aqui pode dar um fenômeno chamado reentrada, e o indivíduo cai duro. Quer dizer que diferenças de potencial, dispersão da repolarização, pode ser fatal? Pode.
Você pode ter também um fenômeno, que é o do QT longo que a gente mostrou para vocês, que você tem um potencial de ação normal e, de repente, o outro demora mais. Então, ativa normal, repolariza, mas como você tem uma doença lá de alguns canais, por exemplo, de potássio, o potencial vai lá embaixo. Um fica mais longo, o outro fica mais curto, de novo, dispersão da repolarização, morte súbita. Agora, quando só tem diferença de voltagem, repolarização precoce. Em geral, ninguém morre disso. Quer dizer, a gente aprendeu muito com os potenciais para entender um pouco o que a gente vai falar para frente com vocês. Bom, vamos voltar um pouco aqui à Terra e só lembrar a atenção para vocês do que eu vou falar para frente. Doença elétrica do coração, quer dizer, você está falando em doença elétrica, quer dizer, nada de músculo, nada de coronária, não. Doença elétrica, que tem tudo a ver com o eletro, é potencial de ação prolongado, é lentificação da condução, é alteração nesses canais e correntes iônicas, que é o que tem de mais recente do ponto de vista de potencial. Mas, para quem não entendeu, novamente eu vou voltar. Olha lá, ativação que é fundamental. Septo. Você falou que o primeiro vetor está para frente e para a direita. Tá bom. Se eu puser uma derivação aqui, V1, a primeira onda de V1 é R. Tá? Enxergou o primeiro vetor de frente. Esse R é o septo. Quer dizer que toda vez que eu olhar para o V1, a primeira onda R é o septo. Está claro para vocês isso? Quer dizer, o V1 está aqui, à direita, e ele está vendo o primeiro vetor de frente. R é o septo. E aí? E se eu puser realmente derivações que estejam quase opostas? Quer dizer, aqui, ó, o meu vetor 1 está aqui, para frente e para a direita. Eu olhei de frente o V1, R. Eu olhei de trás o primeiro vetor, Q. Olha o que eu vou falar. O Q de V5 e V6 e o R de V1 e V2 correspondem à mesma coisa, vistas por ângulos diferentes. Esse é o arroz com feijão do elétron. Quer dizer, o fenômeno está aqui, septo, visto de frente por V1, R, visto de trás por V5 e V6, Q. Mas por que não é ABC? O Einthoven descreve do livro dele que ele não aguentava mais A, B, C, D, F, G. Então ele começou daí para frente, R, S e tal. Então, o R de V1 é septo. O Q de V5 e V6 é septo também, visto de outro ângulo. Então esse é o primeiro vetor. Primeiro vetor. E o segundo vetor? O primeiro eu já entendi, está aqui. Mas o segundo vetor não está para a esquerda, para baixo e para trás? Aqui, ó. V1, que está aqui à direita, derivação que enxerga à direita, viu o primeiro vetor de frente, R. Mas viu o segundo, que está para a esquerda, aqui, negativo. Está lá, ó, S. Depois de um R, a primeira onda negativa chama S. Então você está dizendo que R era o septo e S é a parede livre. Tudo bem? E agora, se eu puser lá em V5 e V6, como é que V5 e V6 enxerga a ativação da parede livre? Positivo, porque o segundo vetor está na cara do V5 e V6. Então, eu tenho positividade em 5 e 6. Está claro isso, gente? E se vocês pegarem esse jogo de vetores, já está ótimo, porque é isso que vocês vão ver em eletro o tempo todo. Né? Como cada derivação enxerga o fenômeno. Nós estamos mostrando como é normal. Né? Como é que 5 e 6 enxerga. Olha o que eu vou falar. O S de V1 e V2 corresponde aos R's de V5 e V6. Os dois estão olhando para a parede livre. Um de trás e o outro de frente. Tudo bem? E o terceiro vetor que eu falei para vocês, está aqui. Olha lá. Porção basal. Vejam que capricho. O vetor 3 é perpendicular a V1. Por isso que, em geral, o complexo QRS em V1 é RS. Não enxerga bem essa região. Por quê? Está perpendicular a V1. Mas se você colocar lá o V5 e V6, ele vê de trás. Olha lá, um S. Quer dizer, V5 e V6 estão vendo o terceiro vetor que está aqui, para cima, está vendo de trás, S. Olha o que eu vou falar. A derivação V1 e V2, que elas são próximas, enxergaram o fenômeno de ativação ventricular com complexo QRS do tipo R pequeno, S grande. Onde R pequeno é o septo, S é a parede livre. E V5 e V6 também enxergaram o mesmo fenômeno
gerando um complexo QRS, caprichosamente QRS mesmo, onde Q é o septo, R é a parede livre e S é a porção basal. Tudo bem, gente? Tá? Então, só para ver se fixamos. Está aí plano horizontal, direita, esquerda, superior, anterior, posterior. Olha o primeiro vetor aqui, para frente e para a direita. Olha ele, está aqui. O que eu espero? Ele vai ser positivo em 1, vai ser positivo em 2. Mas vai ser negativo em 5 e 6, está claro? Para a direita está negativo, para a esquerda é positivo. V5 e V6 está vendo a traseira. Ah, então, espera aí. Você põe o veto aí, que é a primeira porção da alça, e eu espero R em V1, V2, Q em 5 e 6. Tudo bem? Aí eu vou pôr o segundo vetor, que está para trás e para a esquerda. Trás e esquerda, está lá. Como é que eu espero aqui em V1, V2? S, porque eu estou vendo daqui, ó, traseira do vetor, que está lá para a esquerda. Eu quero S em V1, V2 e R em 5 e 6. Tudo bem? Os R's, olha lá, R em 5 e 6. E o terceiro vetor, perpendicular a V1. Ponto em V1, né? Como eu falei para vocês, ponto aqui, S lá. Tudo bem, gente? Dá para entender isso aí? Então, olha, derivação V1, V2 tem um complexo RS, onde R é o septo, S é a parede livre. E eu tenho um complexo QRS em 5 e 6, septo, parede livre, porção basal. Complexo QRS. O truque aí é que nós estamos enxergando o mesmo fenômeno, colocando derivações que são ângulos diferentes, enxergando com QRS diferentes. A mesma coisa sempre. Septo, parede livre, porção basal. Plano frontal, a mesma história, está lá o primeiro vetor. Tem só um capricho aqui. O primeiro vetor está sempre para a direita, já expliquei para vocês, mas dependendo do biotipo, ele pode estar para cima ou para baixo. Então, ele poderia também estar aqui. Se ele está para cima, ele vai dar negatividade em parede inferior. Se ele está para baixo, ele não vai dar. Então, nesse caso, eu deixei ele para a direita sempre. Ele vai dar Q em D2, D3, AVF, Q em D1. Olha lá, D1 está lá à esquerda, está aqui, e o vetor 1 está para a direita. Depois, o segundo vetor, ele está sempre para baixo e para a esquerda. Olha ele lá, ó. Tá? SAP, esse A é de área, SA, QRS, SAT, estão aqui, ó, sempre ao redor de 60 graus. Vocês vão ver que sempre os eixos do coração, tanto do átrio como do ventrículo, estão aqui. Estão lá. Mas vão dar R nessas derivações, D2, D3, AVF, como a gente está vendo aqui. E o terceiro vetor também está para a direita, vai dar uma onda S. Só para terminar. Guardar esse conceito. O elétron enxerga o fenômeno de ativação elétrica do coração de ângulos diversos, septo, parede livre, porção basal, gerando complexos QRS diferentes. Está claro isso, gente? Então, só para mostrar para vocês uma coisa final. Olhar para elétron depende de dois planos. Desse plano frontal, ao coração aqui, ó. Quem enxerga a parede inferior é D2, D3, AVF. AVR, que está aqui positivo, negativo embaixo, V, VD. AVL, que está aqui à esquerda, enxerga VE. Né? AVR, AVL, D2, D3, AVF, parede inferior. Então, a gente tem que ter essa topografia. O que eu vou olhar em que derivação? E no plano horizontal, olha lá, eu até pus a ressonância aqui, ó. Vocês veem que V1, V2 enxerga o VD e o septo, que são próximos, V3 e V4 só a passagem, quem vê VE é V5 e V6. Está claro lá o coração, na ressonância, o que a gente está enxergando? Por isso que eu tenho certeza, quando eu olho para V1, isso aqui é o septo, isso aqui é a parede livre, está aqui o VD, está aqui o VE, como a gente vê na ressonância. Essa topografia é fundamental, para poder depois tentar olhar o elétron como um todo, e vocês vão aprender futuramente que a gente olha para o elétron, a primeira coisa que a gente olha não é o elétron, é a idade, né? Porque criança tem um padrão, indivíduo adulto tem outro, os idosos têm outro. Então, a primeira coisa começa com idade e sexo. Eu sempre vou começar pelo ritmo, vou ver se a onda P está antes do QRS, que é fundamental. Né? A primeira onda P para dar o ritmo, aí depois, porque se eu não conseguir olhar isso aqui, eu vou perder, por exemplo, extrasístoles, batimentos fora do normal, então eu tenho que ver o ritmo, para ver se não tem nada além do ritmo sinusal normal.
Aí eu vou ver duração, que eu falei para vocês. Ó, se eu sei que o QRS tem que ter uma duração aqui de 2 quadradinhos um pouquinho, cada quadradinho 0,04, 40 milissegundos, o QRS não passa de 100, 2,5. Né? Quando de repente eu olho para um QRS desse jeito, o que eu tenho que pensar na hora? Não houve sincronismo do VD e do VE. Lembra da história? Quer dizer, se você não tiver todo mundo junto ativando, ó, VD bateu, VE chegou atrasado, é isso aqui. Ó. Então, o bloqueio está te falando que não houve ativação sincrônica dos ventrículos. Duração de QRS é um grande truque para saber isso. Tudo bem? E aí eu vou ver voltagem, por exemplo. Puxa, de repente o QRS tem que ter 5, 10 quadradinhos, de repente tem 20. Mas se tem V5, V6, uma voltagem enorme, quem cresceu? O ventrículo esquerdo. Se crescer em V1, o ventrículo direito. Está claro? É assim que a gente vai aprender as patologias saindo um pouco do normal. E aí eu vou ver os eixos, o coração está para cima ou para baixo, vou medir se perdi positividade no eletro, de repente eu olho lá complexos negativos no eletro. Pensar em área eletricamente inativa, infarto. Né? Infarto é um diagnóstico clínico, mas no eletro eu olho para cá e falo, olha, perdeu Rs, não tem positividade. Mas perdeu positividade em D2, D3 AVF? Ah, D2, D3 AVF na parede inferior? Infarto inferior. Tá? Quer dizer, assim que a gente vai aprender a ver isso no eletro futuramente. E aí eu vou estudar a repolarização, o intervalo QT que eu falei para vocês, começo do QRS, final da T, que tem que ter um valor adequado. Se for maior, a gente pode estar vendo aí o QT longo. E aí eu fecho essa história. Bom, nós vimos aí a ativação elétrica, vimos o veto, vimos o potencial de ação e fechamos aí com rebração ventricular. Pronto? Fácil isso aqui, né? Não, mas é que realmente esse começo, para quem está iniciando, precisa ter um pouquinho dessa base, mas depois dá para aprender isso. Vocês querem perguntar alguma coisa ou não tem a mínima condição? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro do ponto de vista conceitual isso aí? Tudo bem? Johnny, não tem nada, não? Querem perguntar nada mesmo? Então tá bom. Muito obrigado.